Rádio Rosa Cruz HSL, emissora do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, AMORC. Primeiro programa Roda Filosófica com apoio cultural do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes AMORC. Esse é um espaço aberto para refletirmos sobre diferentes pontos de vista e assim compartilhar nossos aprendizados, experiências místicas e filosóficas. Nessa noite especial teremos como convidado o Frater Doutor Olavo de Arruda Câmara. Estaremos com vocês até às 21h30, lembrando aos ouvintes que as opiniões aqui expressadas não representam o ponto de vista oficial da Ordem Rosa Cruz AMORC. A Ordem Rosa Cruz AMORC é uma organização místico-filosófica mundial, não religiosa, não lucrativa, cultural, educacional e apolítica, destinada ao autoaperfeiçoamento do ser humano, visando o despertar de seus poderes interiores para uma vida mais plena e integral. A Ordem conserva um conjunto de técnicas milenares, mas sempre atualizadas, comprovadas pelo tempo e capazes de promover este despertar. A AMORC integra em seu quadro pessoas de todas as raças, idades, posições sociais e de ambos os sexos, em clima de perfeita liberdade de pensamento. Guia o ser humano rumo à sua própria liberdade interior. A comunhão consciente com o universo por meio do autoconhecimento é a meta da AMORC. Você está convidado a participar de nossa exploração das leis universais que regem a humanidade e o universo. Maiores informações em www.amorc.org.br. Lembrando que você, ouvinte, pode participar do nosso programa através do telefone 2988-8860, repetindo 2988-8860 ou pelo WhatsApp 97181-9101 ou então, caso prefira, pelo e-mail rosacruzmogi@gmail.com. Eu sou Rafael da Costa e estão comigo nessa noite os entrevistadores Enio, Sérgio, Marco, Jurandir. Vou apresentar para vocês um breve currículo aqui do nosso convidado especial da noite, o Frater Olavo. É ex-mestre do capítulo Rosa Cruz de 1977 a 1978, monitor regional de 78 a 82 e grande conselheiro de 82 a 89. Foi fundador do Pronaus Mogi das Cruzes, hoje capítulo Mogi, AMORC, é membro Rosa Cruz desde 1972. Na vida profissional é advogado atuante desde 1974, professor universitário por 30 anos, formado em Direito, História, Pedagogia, Estudos Sociais e Jornalismo. Mestre em Direito e Política pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, e especialista em Direito Constitucional, Ciências Sociais, Políticas do Ensino Superior. Frater Olavo, boa noite, seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo em nossos estúdios. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui nesta entrevista. Mas eu quero, em especial, primeiramente, cumprimentar os fratres e sorores, mas deixar um abraço muito especial e relevante para o nosso grande conselheiro, Wilson Aguiar, pessoa a quem prezo muito, e que ele também possa transmitir essa nossa mensagem ao nosso grande mestre, Hélio Moraes Marques, e a todos os oficiais da grande loja, todos os monitores regionais, e desejar que o nosso frater Wilson continue batalhando e trabalhando e demonstrando seu grande talento como administrador que é da nossa Ordem Rosa Cruz. Wilson, se estiver me ouvindo, receba meus votos sinceros de paz profunda, que você tenha muito sucesso em sua vida. É isso aí. Peço desculpas aos ouvintes, eu acabei passando aqui o telefone errado do nosso WhatsApp, só retificando, é 971338996. A todos vocês que quiserem mandar perguntas, estamos à disposição. 971338996. Frater Wilson, se quiser também mandar alguma pergunta, pode mandar, que estamos aqui
aguardando a todos vocês, queridos ouvintes. Vamos passar a palavra para a primeira pergunta, então, por favor, Enio, queira nos trazer aí um pouco das suas reflexões, dos seus questionamentos. O primeiro bloco, nós vamos estar falando um pouquinho como a filosofia de vida da Mork. Então, por que o Dr. Olavo escolheu a Mork como uma das suas filosofias de vida? Por favor, a palavra é sua. Boa noite, Frater Rafael. Boa noite, Frater Rafael. Boa noite a todos os presentes, Frater Olavo. Para mim é mais um motivo de muita alegria estar participando deste programa, né? É um projeto, mais um projeto que se inicia no capítulo Rosa Cruz, né? Sempre no sentido de expandir os ideais da Ordem Rosa Cruz, né? É lógico que a gente não domina, nós não somos os mestres, nós não somos doutores, mas nós estamos aprendendo. E dentro do pouquinho que nós estamos aprendendo, a gente está tentando passar o quanto é importante, o quanto tem sido importante os ideais da Ordem Rosa Cruz para nós, e nós acreditamos que aquilo que é bom para nós também será bom para os outros. Então eu acredito nesse mais um projeto que se inicia no capítulo do capítulo Rosa Cruz, a morte de Mogi das Cruzes, por esse programa que foi idealizado pelo Frater Rafael. Né, meus parabéns, Frater, estamos todos aqui para colaborar, né, e eu acredito que todos que compartilham de uma necessidade de um mundo melhor, eu acho que também vão se tornar colaboradores nesse sentido. Bom, Frater Olavo, sobre essa questão da Ordem Rosa Cruz na sua vida, né? Um questionamento meu muito simples, eu acho que é uma curiosidade, né? Como que ela apareceu na sua vida, a Ordem Rosa Cruz? Foi um acaso? Alguém que comunicou? No começo houve desconfiança? Como que funcionou esse primeiro contato? Como que ele surgiu? Como que ele se manifestou? Eu sempre fui um leitor assíduo de jornais. E um dia, lendo o Estado de São Paulo, a loja São Paulo fez publicar um anúncio com o nome de alguns filósofos. Esses filósofos davam o nome deles, Francis Bacon e outros, foram Rosa Cruzes. Seja você um também, solicite o livro Domínio da Vida. E eu escrevi para a grande loja, não conhecia nada, e recebi o livreto Domínio da Vida. E esse livreto Domínio da Vida tinha uma lâmpada mágica, a lâmpada de Aladim na capa, até me lembro disso. Escrevi, o livro ficou lá encostadinho um pouco, comecei a ler. De repente eu fui visitar um amigo chamado Wilson Roberto Espíndola, e o pai dele estava presente nessa visita que eu fiz. E o pai fala assim: estou muito preocupado com meu filho e tal, eu queria tanto que ele fosse Rosa Cruz, né? E Rosa Cruz? Aí eu narrei para ele que eu tinha tinha lido aquele livretinho Domínio da Vida. E o pai começa a contar então que ele era Rosa Cruz lá em Santos há muito tempo. Foi visitar o filho em Mogi, e começou a contar fatos da Ordem Rosa Cruz. E eu então, naquele momento, naquele dia que ele me contou coisas fantásticas, eu escrevi a minha proposta, no mesmo dia preenchi, e o seguinte mandei, e fiquei na Ordem Rosa Cruz até hoje, e espero ficar até o final da minha vida. E como não tinha corpos afiliados na região aqui, só tinha um Pronaus Taubaté e loja São Paulo, não tinha nada. Tinha Guarulhos, não tinha nada. Tinha São Miguel, Suzano, não tinha nada. Então, eu descobri que tinha a Ordem Rosa Cruz na loja São Paulo. Ficava na rua 25 de março. E eu comecei a ir lá. E no mesmo ano que eu entrei para a Ordem, a loja São Paulo informou que tinha uma convenção, e eu fui para essa convenção em Curitiba. E essa convenção não era no Teatro Guaíra, era no próprio auditório da grande loja. E ali comecei a frequentar e deslanchei nos estudos e nunca mais parei. E aí, quando chegou em 74, fomos convidados para ajudar a fundar o Pronaus Mogi, e estou aqui até hoje. Muito bem, Frater. E a gente que estuda a Rosa Cruz, a gente sabe que a Ordem Rosa Cruz, a Mork, ela tem uma utopia, né? Um sonho. Acho que todo mundo no seu coração tem um sonho, um ideal. Todos esses anos de estudo, né, de fundador do organismo afiliado de Mogi das Cruzes,
sobre a questão da utopia, né? São duas perguntas. O que o Frater poderia falar sobre a utopia Rosa Cruz, né? E se esta utopia ela pode ser concretizada ou apenas vai ficar no contexto de utopia? Qual, no ponto de vista do senhor? A utopia, ela sempre existiu. Tem o livro Utopia, do Thomas Morris. Mas veja bem, aí um belo dia os cristãos, quando surgiram os primeiros cristãos, eles começaram a ser perseguidos pelos romanos. E eles se escondiam nas catacumbas. Porque quando eram pegos, eram assassinados, eram mortos, executados. E aquela utopia de cristianismo se tornou uma realidade. E assim, quantas utopias pelo mundo afora têm se tornado realidade? Quando se falava de um mundo moderno, você deve lembrar um pouquinho da Igreja Católica quando tinha as execuções. A Inquisição também, que desapareceu. Nós tivemos também grandes reformas pelo mundo afora, em grandes momentos. Hoje nós temos pelo menos 70 conflitos armados no mundo, mas as grandes guerras mesmo desapareceram. Então a utopia é um sonho que pode se tornar realidade. Mahatma Gandhi teve um sonho de tornar a Índia independente da Inglaterra, e ele fez isso sem ele, da parte dele, derramar uma gota de sangue. Essa utopia se tornou realidade. As utopias se transformam em realidade. Não sabemos quanto tempo vai demorar para isso acontecer. Mas como tudo no mundo é pensamento, e nós temos pessoas de alto nível de consciência, baixo nível de consciência, e pessoas até quase que sem consciência nenhuma, de autoconsciência. Mas duas frases foram importantes para mim. Uma é a frase de Mabel Collins, que diz assim: quando uma alma se levanta, levanta o mundo. E o Mahatma Gandhi, sem dúvida, que disse que o amor de um único homem neutralizará o ódio de milhões. Então, com essas duas frases que eu tenho na minha vida, eu somei uma terceira frase que eu a utilizo desde 1975, quando William Hanley, um filósofo e escritor americano e poeta, escreveu um livro, uma poesia, e ele deu o título para essa poesia de Eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Então essas frases são importantíssimas para a minha vida, eu as assimilei e com isso eu as tornei utópicas para a minha vida, para tornar realidade. Então, os Rosa Cruzes têm a sua utopia, mas esse nosso pensamento, esse desenvolvimento da nossa consciência é que poderá um dia tornar realidade. Temos que acreditar, correr atrás, meditar, fazer a elevação das nossas consciências para ajudar a distribuir luz para o mundo e que as pessoas possam também, dessa forma, um dia fazer essa utopia se tornar realidade e trazer paz para o mundo e desenvolvimento das mentes e das consciências para elevá-las cada vez mais, para servir de canal de amor ao mundo e de canal de amor a toda a humanidade. Isso para mim é uma utopia, mas nós temos que correr atrás desses pensamentos. Frater Jurandir, boa noite, a palavra está com você. Boa noite, Frater Rafael, aos demais membros da mesa, boa noite aos ouvintes da rádio, principalmente boa noite ao Frater Olavo. Boa noite, é um prazer estar aqui, Frater Jurandir. Aqui nos prestigiando, né, nessa roda filosófica, a primeira roda filosófica do capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes, né? Nós queremos aqui expandir a luz, dar esclarecimento às pessoas, o que é a ordem, não só no seu conceito formal, como o Frater Rafael falou, mas em outros aspectos também, né, que giram em torno da nossa sociedade. Eu conheço o Frater Olavo há muito tempo, tem 27 anos de rosacrucianismo, ele já tem 40, né, 44, né, nos ensinou muito nesse período, né, trabalhando numa classe especial, do mais elevado da ordem, né, com o Frater Sérgio Mistura, né, sempre desenvolvendo os conhecimentos que a ordem nos passa, né, divulgando e etc. Então eu queria fazer uma pergunta para ele, é meio capciosa essa pergunta, né? O que ele acha sobre a discriminação das religiões, sobre as organizações filosóficas, místicas, né? O que as religiões pensam dessas organizações? Será que elas têm alguma coisa contra a nossa existência ou de outras organizações? As religiões são importantes. O que significa religião?
vem do latim religare. Religar o quê? Religar o homem a Deus. Então todas as religiões têm o seu lado fundamental, especial, para ajudar a colocar as pessoas em contato com o Deus. Qual Deus? Por isso que os rosacruzes são independentes e falam com o Deus do seu coração, Deus da sua compreensão. Não interessa qual é a sua religião. Nenhuma religião fala mal de Deus, nenhuma religião prega maldade, prega assassinatos, nenhuma religião prega coisas ruins, só coisas boas. Agora, logicamente que existem religiões, às vezes um pouco oportunistas, que desviam dos seus próprios interesses, mas as religiões são extremamente importantes porque cada um que abraça uma religião está dentro do grau de sua consciência. Há pessoas que são católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos. Há pessoas que não têm religião alguma e são amantes de Deus. Então, é extremamente importante que as pessoas tenham liberdade de consciência. Essa liberdade plena de consciência é que faz com que as pessoas possam evoluir. Agora, existem os fanatismos. Toda religião tem pessoas fanáticas. Todas as religiões, sem exceção de nenhuma. Tem pessoas fanáticas, tem os oportunistas e tem pessoas que são hipócritas também. Mas aqueles que desejam uma compreensão mais profunda deveriam estudar bastante história, estudar filosofia pura, plena, para ter uma compreensão, desenvolver o seu lado místico e a sua consciência. Os Rosacruzes, a maçonaria, a sociedade teosófica e tantos outros movimentos que existem, outras entidades, outras associações, são de extrema importância. Porque eu posso ter, eu sou, por exemplo, católico, eu posso ter a religião que eu quiser, a Ordem Rosa Cruz não se opõe a nada. A Ordem Rosa Cruz é fantástica por isso, dá em plena liberdade. Ela não te impõe nenhum tipo de roupa, de alimento, de vestimenta. Ela não te obriga a ter nenhuma religião. Ela não te obriga a nada. Ela só pede que você acredite em Deus e respeite as leis do país onde você vive. Isso é extremamente importante. Então, logicamente que nós temos pessoas com religião e sem religião que às vezes atacam a Ordem Rosa Cruz, atacam a maçonaria, atacam outros movimentos. Mas nós temos que ser tolerantes com todo esse tipo de pessoa, porque nós estamos aqui pensando na humanidade, na paz mundial. Estamos trabalhando em prol do ser humano, independente de quem seja, da sua raça, sua cor, seu credo, sua religião, independente de qualquer item que possa ser discriminador, qualquer item que possa separar as pessoas. Nós queremos a união da raça humana. Isso também é uma utopia, a união da raça humana. Que um dia, eu acredito que todos nós seremos um único país. E esse único país será o planeta Terra. Muito bem, gostei da sua resposta. Foi bem exemplificativa. Eu queria pegar um gancho aí. Você falou de Deus, né? Qual é o Deus da sua compreensão? Ele foi responsável pelo seu chamado para a vida mística? Eis uma questão importante. Deus, o que é Deus, né? Eu lembro uma ocasião que Oscar Niemeyer, que já faleceu, com mais de 100 anos de idade, ele se dizia, numa entrevista que eu assisti, ele se dizia comunista e ateu. Aí então a repórter, que na época chamava-se Cidinha Campos, fazendo a entrevista, essa jornalista pergunta: senhor Oscar Niemeyer, o senhor é famoso, um homem de grande inteligência, deu grande contribuição para a nossa pátria, mas o senhor se diz comunista e ateu. O senhor não acredita em Deus? Ele disse: não acredito em Deus. No que o senhor acredita então? Ele diz assim: eu acredito na vida, no cosmos, no universo. Quando ele disse isso, eu assistindo o programa ao vivo, falei para mim mesmo, porque eu já era Rosa Cruz na época, disse para mim mesmo assim: eis aí o conceito de Deus dele, embora ele não aceite Deus. Quando ele fala acredito na vida, no universo, no cosmos, podia ser o conceito de Deus dele. Então, é importante essa independência mental,
para que a gente possa abraçar um conceito de Deus que esteja no nosso coração. Aquilo que eu compreendo de Deus, do universo, aqui vale para mim. Não vale para você, para o outro, mas vale para mim. Então, não podemos ser doutrinados por alguém que imponha esse Deus é que vale, é esse. Não. Nós temos que ser independentes e livres para aceitar um conceito de Deus próprio. O Deus do nosso coração, o Deus da nossa compreensão, como nos ensina a nossa Ordem Rosa Cruz. Ouvintes, acho que já deu para perceber que o programa está muito interessante. Eu vou passar novamente para vocês aqui alguns telefones, caso vocês queiram mandar perguntas para o Frater Olavo. O número do nosso WhatsApp é 971338996, ou vocês podem também estar ligando diretamente aqui no capítulo Mogi das Cruzes, através do número 4727-5606. Para aqueles que preferirem e-mail, rosacruzmogi@gmail.com. Frater Marco, boa noite, a palavra está com você. Boa noite, Frater Rafael. Boa noite, Frater Olavo. Boa noite, caros ouvintes e demais colegas. Frater Olavo, o que o senhor podia dizer para aqueles que estão entrando nos portais da Ordem? O que o senhor poderia dizer para aqueles que estão entrando nos portais da Ordem, ou seja, os neófitos? Qual seria a palavra-chave para eles? Aqueles que estão chegando na Ordem, neófitos, né? O que é neófito, né? É o iniciante. Aqueles que estão começando na Ordem Rosa Cruz, mas nós temos que compreender também que há pessoas que estão chegando na Ordem, mas que têm grande astúcia mental, têm grande desenvolvimento já místico, e tem outros que estão há mais tempo, mas que ainda não conseguiram atingir um grau mais elevado. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Aqueles que estão dizendo, estou chegando para a Ordem, eu poderia dizer assim, olha, as monografias da Ordem são tão importantes que eu pesaria uma monografia e se ela pesasse 50 gramas, 100 gramas ou 10 gramas, eu falaria assim, essas lições têm o seu peso em ouro. Tal a importância que elas têm para a vida, para o desenvolvimento das pessoas, porque os Rosa Cruzes, cada lição da Ordem, ou quase todas as lições, além de você ler e assimilar uma teoria, ela tem as práticas. Tem práticas fundamentais para ajudar a desenvolver a consciência, a mente humana, ajudar a desenvolver a mente. E os Rosa Cruz trabalham com muitas práticas, com muitos experimentos. E esses experimentos, então, eles são fantásticos, são extraordinários para você poder desenvolver. Aprender filosofia pura, filosofia clássica e a filosofia Rosa Cruz, que se somam as duas. Você também vai aprender, com os experimentos da Ordem, a desenvolver o lado de autodomínio da sua mente, para que você possa, por exemplo, desenvolver intuição, aprender meditação, fazer cura a distâncias e outros tantos serviços que você pode desenvolver e aprender. Então, aqueles que estão iniciando para a Ordem, eu diria o seguinte, a Ordem Rosa Cruz não é para você entrar hoje e sair amanhã. É uma filosofia que você deve abraçar para toda a vida. É para sempre. Porque você poderá ter 50 anos, estar com 70, 80 anos e ainda assim você não terminou de estudar todas as lições Rosa Cruz, porque ela é para sempre, ela é para toda a vida. Então, aqueles que estão chegando na Ordem, eu os parabenizo, os incentivo e digo, visite um corpo afiliado da Ordem Rosa Cruz. Não precisa ser exclusivamente o capítulo Mogi das Cruzes. Você pode visitar a Loja Guarulhos, o capítulo Suzano, a Loja São Paulo, a Loja Jacareí, capítulo São José dos Campos, capítulo São Miguel Paulista e tantos outros, né? A grande loja de Curitiba, extraordinária grande loja de Curitiba. Do mundo inteiro também. Do mundo inteiro. Os Rosa Cruz estão em 180 países do mundo, você pode visitar todos e assim compreender, participar. Cada grupo afiliado dispõe de uma biblioteca, você poderá comparecer e ao mesmo tempo retirar um livro emprestado. Aqui no capítulo Mogi das Cruzes tem o Frater Cláudio, sensacional, que é o cara que cuida da nossa biblioteca, nosso amado Frater. Então, aos neófitos, estejam sempre alertas, porque nós estamos à disposição para colaborar com todos. Bom, nós temos mais 5 minutinhos para encerrar o primeiro bloco. Por favor, Frater Sérgio, queira fazer a sua pergunta para o Dr. Olavo. Bom, Rafael, primeiramente,
Boa noite para você, meus Boa parabéns noite. pela ideia. Obrigado. É um programa diferenciado que vai dar oportunidade de muitos Rosa Cruzes e outras pessoas que estão afinados, né, com a busca interna, com a busca mística do seu próprio ser, estar aqui nos contando a sua jornada, a sua experiência e dando dicas de como alcançar isso. A todos que estão nos ouvindo, né, os ouvintes hoje da rádio, né, Harvey Spencer Lewis, que está sendo veiculada pelo capítulo Mogi das Cruzes, a todos os amigos e simpatizantes da MORC, o meu boa noite. Olavo, para mim é um prazer vir aqui fazer algumas perguntas para você. O primeiro momento meu dentro do capítulo Mogi das Cruzes, quando eu te vi, eu mantive uma distância, né? Porque pelo seu cabedal, pelo seu jeito, né? E então eu ficava sempre temeroso da aproximação. Mas agora, né, um ano antes da gestão que a gente está tocando aqui, graças a vocês, com a ajuda de todos, são maravilhosos, e a sua principalmente, aconteceu um evento nesse capítulo. Nós perdemos uma irmã, a irmã Rose, e nesse momento, eu conheci quem é o Olavo. Porque não teve um dia dos 22 dias que ela ficou internada que você não esteve comigo. E nós trocamos muitas ideias, você me ensinou muito e contou muitas histórias interessantes que me calaram e fizeram com que eu refletisse sobre o que você me disse. Então eu comecei a ver um outro Olavo e me senti mais à vontade com você e agradeço por isso. E olhando para você, né, fundador do capítulo, você tem mais de 40 anos de estudo da Ordem, você 44 anos, isso não é fácil, eu estou com meus 29, eu sei quanto é difícil, né? Você, além de fundador, foi monitor regional, você foi conselheiro, né? Por várias vezes, você serviu a Ordem. E como você disse aqui na mesa, né? Você explicou como você descobriu a Ordem, o que te motivou e que você estuda mesmo. Dentro desse escopo de estudo, onde a gente vê meditação, a gente vê curas à distância, nós estudamos a mente, as várias fases da nossa mente objetiva, subjetiva, subconsciente, visualizações. No escopo todo de 44 anos, qual foi o ponto desse estudo que te manteve coeso, firme nessa missão maravilhosa que você desempenhou na Ordem Rosa Cruz? Sérgio Mistura, será um prazer responder, mas como nós estamos terminando o primeiro bloco, vamos deixar a resposta para o segundo bloco, mas eu queria também, nesse instante, fazer um convite, se me permite a mesa, todos os colegas aqui presentes, fratres e sorores, seguinte, nós devíamos convidar o frater Wilson, grande conselheiro, para estar presente aqui nessa roda de entrevista e também, em algum momento, se for possível, até me proponho buscá-lo no aeroporto, o grande mestre, Hélio Moraes e Marques, para que estivesse aqui participando conosco de uma entrevista. Seria fantástico o frater Wilson estar aqui com seus monitores todos, e também o frater grande mestre estar aqui com alguns dos seus secretários. Seria para nós um enorme prazer, e isso seria uma expansão da Ordem em toda a região 2 e a região 6. Frates, ouvintes da rádio, estamos encerrando o primeiro bloco do programa Roda Filosófica. Voltamos a seguir. Fica agora com o intervalo Rosa Cruz. Até já. Rádio Rosa Cruz HSL, emissora do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, a MORC. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão: Código Rosa Cruz de vida. Preceitos para serem aplicados em todos os momentos de nossa vida neste plano. Ao levantar-se, comece o dia com uma prece. Ao deitar-se, agradeça a Deus pelo dia e seus frutos. Antes de cada refeição, peça a bênção dos alimentos. Agradeça as dádivas do mundo material. Use as bênçãos recebidas para ajudar a humanidade. Seja humilde quando receber honrarias. Não discuta a crença religiosa de outras pessoas. Seja tolerante em todos os assuntos. Corrija a si mesmo antes de corrigir os outros.
Não faça alarde de suas realizações, pois um mestre jamais se declara como tal. Procure repartir tudo aquilo que possa dispensar, ainda que modestamente e em pequenas quantidades. Agradeça a todas as oportunidades de servir. Reparta as recompensas recebidas. Tenha consciência que a Ordem Rosa Cruz é uma porta através da qual podemos ajudar outras pessoas. Saiba que conforme der, assim receberá. Fale sobre a obra que é realizada através da Ordem Rosa Cruz. Respeite todas as pessoas, honre seu pai e sua mãe, seja tolerante para com o pecador, útil ao aflito e serviçal a Deus. Providencie em vida o amparo material dos seus dependentes. Seja solidário a todo ser vivente. Tenha um recanto para a reflexão. Apoie os representantes de sua religião. Divulgue os seus princípios e não assuma qualquer cargo ou função sem antes informar os seus pontos de vista àqueles que o estão apoiando. Não julgue para que não seja julgado, mas se na posição de servidor da coletividade for obrigado a fazê-lo, compassivamente investigue, misericordiosamente compreenda, com benevolência forme juízo e com amor faça justiça. Não propague calúnias. Procure o lado bom de todas as coisas. Não se aventure em jogos de azar. Evite extremismos de pensamento e ação. Seja moderado em todos os seus desejos e domine suas paixões em todos os sentidos. Não tente mudanças radicais ou súbitas na sequência natural das coisas, pois não é pela revolução, mas sim pela evolução que tudo será permanentemente realizado. Seja vigilante e leal. Saiba que ser Rosa Cruz é viver o rosacrucianismo. Siga o Código Rosa Cruz de Vida e seja um exemplo vivo da forma de se contribuir para a grande obra. Estamos começando o segundo bloco do programa Roda Filosófica com o apoio cultural do capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes. Nosso convidado de hoje é o Frater Dr. Olavo Câmara. Os telefones para que vocês possam mandar perguntas para a gente é o 11 São Paulo 971338996 via WhatsApp ou aqui diretamente no capítulo através do número 11 4727 5606. Um recadinho aqui da nossa sora Gabriela. Gabriela, boa noite. Boa noite, Rafa. Parabéns pelo programa. Eu estou aqui na técnica junto com a sora Ornaide. Eu vou ler primeiro uma mensagem para você, Frater Olavo. O Luiz Carlos Bezerra de Santos está te mandando uma mensagem. Ele fala para o Frater Olavo: energia positiva sempre. Estamos vivendo mais um momento de transição de ciclos na humanidade e nos demais reinos. Mais do que antes, o trabalho espiritual dos Rosa Cruzes e de outras organizações torna-se essencial na continuidade da evolução individual e no impulso para o avanço coletivo. Pedimos um comentário do Frater sobre esse momento. Isso daí fica para daqui a pouco, tá, Luiz Carlos? Que ele ainda tem a pergunta do Frater Sérgio para responder. Eu queria aqui mandar um abraço para todo mundo que está participando. O Luiz Carlos, a Márcia de Suzano, o Robson de Mogi, Luciano de Vitória da Conquista, lá na Bahia, a Cristiane Zucchini de São Paulo, o Diego de Campinas, a Silvia, o Léo Canalho, o Leandro Guzmán, que tem um programa aqui toda quarta-feira. Ele tem um programa que se chama Musicoterapia. Vai ao ar às 21 horas, é isso, Rafa? O programa Musicoterapia? Isso mesmo. O tema do próximo do programa Musicoterapia vai ser ritmo, analogias e pensamentos filosóficos. Não percam, vai ser muito legal. Legal, uma ótima contribuição do Frater Leandro Guzmán, que a gente agradece muito. Também tem o César Maia de Francisco Beltrão, José Inácio de São Bento, Sidney de Santos, Ademar Nunes de Itu, Sônia de Ferraz, Lorena daqui de Mogi, Antônia Santos de Santarém, lá no Pará, Graziela Salazar de Mogi das Cruzes, Luana Papa de Pindorama
e muito mais. Gente, um abraço a todos, senão o programa vai acabar. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Gabi. Bom, a nossa audiência está muito legal, hein? Belo programa, muito feliz aí com todos vocês ouvintes que estão nos ouvindo. Antes do Frater Olavo dar a sua visão aí, a pergunta do Frater Sérgio, eu só queria passar um recadinho aqui. Teremos o nosso próximo Café Filosófico no capítulo Mogi das Cruzes. O tema será Vida Após a Morte, um tema muito interessante aí, cheio de momento de reflexão a partir das 20 horas no próximo sábado. Sim. Correto? Ok. Frater Olavo, por favor, é com você. O Frater Sérgio Mistura havia perguntado o que marcou na minha vida nessa participação para eu ficar todo esse tempo. Bom, eu queria dizer que aos 16 anos eu frequentava centro espírita. Depois, no comecinho da década de 70, eu fui tesoureiro de uma loja teosófica, a Teosofia da Índia, fundada pela Helena Petrovna Blavatsky e pelo coronel Henry Steele Olcott, e estudei muito teosofia. Também estou ligado a outras ordens, mas a Ordem Rosa Cruz foi a que mais marcou pela prática e pelos estudos. E alguns aspectos importantes da minha vida foi que eu aprendi uma coisinha simples, que aprendi com João Polovanik e o Charles Vega Paruker, em ocasião, ainda no ano de 72, estiveram no Pronós Mogi e nos ensinaram um tal de experimento da prosperidade. Isso marcou muito a minha vida e anualmente eu faço isso. E também alguns aspectos que matam mesmo, que me prendem na ordem, é o seguinte: os estudos sobre projeção psíquica, a tal de viagem astral, também a lei de assunção, a busca constante e permanente, embora com todos os erros, as nossas fraquezas, nossos defeitos, é a tentativa de um dia atingir a iluminação cósmica. O que é isso, né? Então, esses aspectos são, para mim, fantásticos. E além dos contatos diários de meditação, isso ajuda muito. Então, essas coisas me marcaram, me prenderam na ordem. Ninguém me prendeu, eu me prendi por mim mesmo, pelos estudos. Além do mais, eu sempre fui um amante da filosofia. E a Ordem Rosa Cruz, ela é extremamente filosófica e prática. Tem uma filosofia clássica e a filosofia Rosa Cruz. Eu somei as duas. Então elas batem muito no meu coração e por isso me impulsionam para que eu continue sendo Rosa Cruz e podendo ajudar as pessoas. Sempre que eu tenho um amigo ou conhecido que eu posso perceber que ele tem um perfil Rosa Cruz, eu convido. Se ele virar ou não sei, mas eu convido, dou o material da Ordem Rosa Cruz e tem muitas pessoas que acabam vindo para a nossa ordem. Mas depois a gente comenta mais um pouquinho sobre o experimento da prosperidade. Depois a gente fala isso, porque provavelmente o Frater Jurandir tem alguma pergunta sobre isso. E vamos falar também sobre iluminação, espiritualidade e reencarnação. Sim, mas eu não posso deixar também de saudar o Luiz Carlos lá de Santos. É Luiz Carlos Bezerra? É isso? Que ele fez alguns comentários e eu queria também cumprimentá-lo, dar um grande abraço, desejar-lhe paz profunda e que é o seguinte: o mundo caminha. Nós temos um lado bom e tem um lado ruim. A gente fala assim, que o homem evolui pela dor ou pelo amor, né? Aqueles que tiveram um grau de consciência mais elevado estão vibrando e trabalhando pelo amor. Mas há alguns ainda que estão trabalhando na dor. As guerras estão aí. As violências estão aí. Então, nós temos que continuar trabalhando pela paz mundial. Temos que continuar trabalhando para ajudar a elevar a consciência das pessoas cada vez mais. O que eu disse no comecinho do programa, o que disse Mabel Collins no livro Luz do Caminho: quando uma alma se levanta, levanta o mundo. Se nós, 6, 7 bilhões de habitantes, acho que é 7 bilhões de habitantes, somos todos uma chispa divina, porque cada um de nós individualmente tem uma personalidade. Mas nós temos também uma alma. Essa alma cósmica, essa alma universal, essa alma de Deus, penetra como uma chispa divina em nosso ser ao respirarmos pela primeira vez. Então, nos tornamos uma personalidade alma. Ora, se todos nós somos uma personalidade alma, vale a pena lembrar o seguinte:
que todos somos irmãos. Mesmo aquele que é assassino, violento, estuprador, aquele que promove guerras, e aquele também que trabalha pela paz, como o Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que trabalham pela paz mundial, nós devemos lembrar sempre uma citação que eu faço. Se nós amarrarmos um fio de uma parede, um fio elétrico, de uma parede na outra, ligarmos esse fio elétrico, uma parede na outra, e nele colocarmos 10 lâmpadas, as 10 lâmpadas se acenderão. São lâmpadas individuais. A luz que brilha em cada uma das 10 lâmpadas vem do mesmo fio, da mesma fonte. Assim, a grosso modo, comparar cada lâmpada como se fosse um ser humano e todas estão brilhando. Mas a fonte de onde vem essa luz é do mesmo fio. Assim, por isso, somos todos irmãos. E independente do grau de consciência, temos que lutar muito, meditar muito, para ajudar as pessoas a elevar o seu grau de consciência. Frater Olavo, só para complementar aqui o que você já está falando, a Márcia mandou uma pergunta que tem tudo a ver. Ela fala assim, gostaria de saber, tipo, uma dica mais ou menos, né? Como continuar nesse caminho tão iluminado, porque muitas vezes acontecem coisas que nos afastam, fazendo-nos nos esquecer do aqui e do agora. Quando a gente está no deserto das ilusões, ô Frater Olavo, como resistir a ele? Quando a gente estiver com grandes dificuldades, estiver sendo pressionados, e tem um momento que a gente fala assim, a gente fica meio pessimista em algum momento, mas quando essas questões espúrias, negativas, me batem, eu me retiro para o meu sancto, para o meu cantinho, acendo incenso, uma vela, e peço a Deus do meu coração que me ilumine, me inspire, me dê forças para eu sair desse negativismo. Então, o Contatos com o Sancto Celestial é uma meditação, que nós vamos falar mais disso depois, que os Rosa Cruzes fazem. É o contato com o Sancto Celestial, ou, antigamente, fala Catedral da Alma. Tem vários períodos durante o dia que você pode meditar, e assim você busca inspiração, e essa inspiração vem, porque dentro de nós está o maior mestre que nós podemos conhecer, o maior professor que nós temos é o nosso mestre interior. Portanto, mestre, já dizia uma frase extraordinária que a gente recita sempre, que um professor, um escritor nos ensinou: mestre não é quem ensina, mas quem de repente aprende. A maior virtude de uma pessoa é ser mestre de si mesmo. Quando você estiver com dificuldade, olha para o espelho, um espelho qualquer, você for pentear o cabelo e fala assim: puxa, esse sou eu, mas dentro de mim tem um mestre que me inspira, que me ajuda, que me eleva. Nesse sentido, inclusive, que o Frater Olavo está comentando, tem um material da Ordem que é o desenvolvimento comportamental, né? Para quem já ouviu, ou para quem ainda não ouviu, do fundo do coração eu recomendo. Eu acho um material fantástico. E tem um conto lá que é o conto da Estrelinha Verde da Esperança. Só para lembrar, tem uma parte que fala assim: o único sentimento que o homem tem que Deus não tem é a esperança. E é ela que nós nunca devemos abrir mão, porque lá no fundo você sempre tem aquele ideal e aquele sonho que ele vai acontecer. É a esperança que nos movimenta, é ela que nos guia. Inclusive, quando o Frater Olavo, quando eu vou para o meu sanctum, você pode ter certeza que ele está ali preenchido de esperança, porque senão ele não iria. Então a gente tem que sempre reforçar esse sentimento de esperança. E por que Deus não tem? Porque Ele é passado, presente e futuro. Ele é o todo, Ele é tudo, né? Belas palavras, Frater, bem colocado. É neste local que você está falando, o sanctum, o nosso cantinho, que a gente consolida aquela utopia que você falou no começo. Sem dúvida, sem dúvida. A busca do grande ideal, que é a iluminação, né? Exatamente. Frater Olavo, queria que você explicasse resumidamente aí para os nossos ouvintes que não são da Ordem Rosa Cruz, o que é o Sanctum Celestial e qual a importância do Sanctum Celestial para você. O Dr. Harvey Spencer Lewis, pode ser Lewis ou Lewis, a pronúncia. Ele foi nosso imperator, uma pessoa fantástica, extraordinária, e ele escreveu
um livretinho chamado Catedral da Alma, que depois passou a ser, uma nova tradução, Sanctum Celestial. É como se você imaginasse um templo no espaço, no universo, no cósmico. Então você deve imaginar, se você não é Rosa Cruz, imagine que você está num templo evangélico, na igreja católica, no local em que você frequenta, como religião, etc. Imagine esse templo colocado lá no alto, no espaço, no universo, no cosmos, e que lá estão as mentes mais elevadas do plano cósmico, e que você quer pegar um lampejo, uma inspiração, uma chispa dessas hostes celestiais. Então, os Rosa Cruz têm alguns períodos desse contato com o Santo Celestial, de todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tem horários, mas você pode também fazer em qualquer horário. Como é que faz isso? Lavando as mãos e tomando 3 goles d'água, para simbolizar pureza, purificação. Aí você faz uma prece: que a divina essência do cósmico se infunde em meu ser e me purifique de todas as impurezas da mente e do corpo, para que eu possa penetrar no Santo Celestial e ali permanecer em perfeita comunhão com pureza e dignidade. Aí você fecha os olhos, se retira para um canto. Se quiser pode acender uma vela ou incenso, ou não precisa acender nada. Você pode estar no seu próprio ambiente de trabalho, em silêncio, e aí então você se harmoniza, fecha os olhos, fique quietinho e busque inspiração, que ela virá. Se não vir no momento, virá em algum outro momento para a sua vida. É um trabalho que faz os Rosa Cruzes, que isso também me marcou muito na hora. Queria parabenizar o Fraterno Olavo, né? Aqui há tempo nós já chamamos de filósofo entre nós aqui, do seu aspecto, né? Barbudo, sério, né? E sempre nos trazendo uma luz do conhecimento Rosa Cruz. E informá-lo, né? Nós estamos sendo ouvidos só em Mogi das Cruzes, mas estamos sendo ouvidos no Brasil e no mundo, né? Então, tem pessoas lá no estrangeiro ouvindo as nossas palestras, né? Os nossos cafés filosóficos. E entrando nesse assunto de Santo Celestial, queria que você falasse para nós sobre a prosperidade, segundo a sua vivência, diante do conhecimento Rosa Cruz. Como podemos ser prósperos, né? Em quais aspectos da nossa vida? E mais ainda, quais os benefícios visíveis que lhes trouxe a sua filiação à ordem? Eu poderia dizer muitas coisas nesse momento, mas eu acho que vai ficar quase que para o próximo bloco, porque faltam 2 minutinhos para encerrar. Mas depois eu conto algumas passagens de como esse experimento da prosperidade foi importante na minha vida e o que ele trouxe, o que eu fiz e o que ele me trouxe. Depois eu comento, porque se eu começar agora não vai dar tempo de terminar. Mas depois, Frater Jurandir, depois do próximo bloco eu comento sobre o experimento da prosperidade. Queridos ouvintes, fiquem conosco, daqui a pouquinho voltamos para o terceiro bloco do nosso programa Roda Filosófica. Tenho certeza que o que o Frater Olavo vai nos trazer aí como história vai ser muito rico, vai ser muito interessante. Esse é um experimento muito bonito que a nossa ordem tem e nos ensina. E voltamos já, fiquem agora com o nosso intervalo. Rádio Rosa Cruz HSL, emissora do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, AMORC. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão: a concepção de Deus é pessoal. A Ordem Rosa Cruz AMORC aceita membros de todas as crenças e religiões. E isto porque ensina que o conceito de Deus é algo pessoal. É por isso que o Deus único em que acreditamos assume vários aspectos diferentes ao longo da história e conforme o local em que seja adorado. Mas sua essência é sempre a mesma. Vejamos hoje como os índios americanos o interpretam. Logo que Deus criou a terra, foram criados também os peixes nos rios, os cervos nas montanhas e os búfalos nas planícies. Só depois é que o Criador deu a vida ao homem.
E assim que o homem começou a ver os animais e as plantas, soube que Deus os havia colocado ali para que ele pudesse se alimentar. Minhas forças e meu sangue são as forças e o sangue dos peixes, dos cervos, dos búfalos, das raízes e dos frutos. Há muitos e muitos anos, apareceu entre nós um homem que foi mandado por Deus. Este homem disse que das alturas percebia que nós não estávamos nos governando direito, que éramos presunçosos a ponto de nos acharmos capazes de mandar uns nos outros, sem sequer sermos capazes de conduzir a nós mesmos. Disse ainda que, a fim de vivermos em paz uns com os outros, devemos seguir algumas regras simples. Só devemos nos defender, nunca atacar alguém. Devemos ter somente um companheiro ou companheira para toda a vida. Devemos respeitar as coisas que pertençam às outras pessoas. Devemos só falar a verdade. Devemos dar generosamente e com alegria, dividindo nossa subsistência com aqueles que estão precisando. Terminamos este intervalo Rosa Cruz com uma prece da nação Ojibwe, dos índios norte-americanos. Faça com que meus olhos sempre reflitam o vermelho dos poentes. Que eu seja sábio e entenda as lições que o Senhor escondeu em todas as folhas e todas as pedras. Ajuda-me a estar sempre pronto, com minhas mãos puras e com meu olhar franco, para que quando minha vida termine, meu espírito possa ir com orgulho ao seu encontro. Queridos ouvintes, teremos daqui a pouquinho uma aula de prosperidade com o Dr. Olavo. Só um minutinho, eu queria passar alguns recados para vocês. Fraterênio, por favor, me auxilie aqui, que são muitos recados. Vamos falar primeiro sobre o Café Filosófico, que vai ocorrer com o Frater Cláudio Ivanov. Será no dia 21, né, nós teremos nosso Café Filosófico 21 agora, né, 21/11, será com o Frater Cláudio Ivanov. O tema será a vida após a morte, a partir das 20 horas, né? Todos aqueles que tiverem interesse, né, sobre essa discussão, né, aqui de Mogi das Cruzes ou região, ou aqueles que porventura estiver passando por aqui, quiser aqui participar conosco deste Café Filosófico, desse momento de reflexão, de aprendizado, né, vou passar o endereço. O nosso endereço é Rua Engenheiro Eugênio Mota, número 788, bairro Alto do Ipiranga. Repetindo, Rua Engenheiro Eugênio Mota, número 788, Alto do Ipiranga. Aí, se porventura você ainda não estiver encontrando esse endereço, anota aí o telefone, porque a gente vai passar as diretrizes aqui via telefone, se você tiver com dúvida, não estiver conseguindo chegar. O nosso telefone, código de área 11 aí, hein? 4727-5606. Repetindo, código de área 11, 4727-5606. Lembrando a todos os ouvintes que o Café Filosófico é totalmente gratuito, certo? Totalmente gratuito. E um outro detalhe, no dia 27 deste mês também, que é normalmente toda última sexta-feira do mês, nós temos uma atividade aberta para não membros, né? Um momento de esclarecimento, né? A gente faz um relaxamento, bate um papo com o pessoal, né? No dia 27 agora do 11, nós teremos a nossa tradicional meditação aberta. Também a partir das 20 horas, né? Frater Sérgio gostaria de fazer algum comentário? Além de ter um relaxamento, uma meditação, nós explicamos qual é a missão da Ordem Rosa Cruz, como que ela oferece os seus estudos, como que se faz o ingresso na ordem, enfim, todos os esclarecimentos práticos para poder participar desse maravilhoso estudo. Nesta noite do dia 27, além da meditação e do experimento que nós realizamos, abordamos todo o contexto de afiliação para aqueles que estão interessados. Participem e convidamos a todos. Bom, Frater Olavo, por favor, queira nos ensinar um pouquinho sobre a prosperidade. Depois eu vou passar aqui a palavra para a nossa querida Sora Gabriela. Antes de falar sobre a prosperidade, eu queria mandar um abraço para o Frater Francisco Canares, esse Frater fantástico, que colabora muito com o nosso corpo afiliado. E também dizer para o Kleber Castanho, que acabou de me mandar uma mensagem, que está ouvindo o programa. Kleber,
nós esperamos que você esteja aqui conosco, venha se filiar à ordem. Eu sei que a sua proposta já está pronta, a sua esposa também, mas queremos tê-la aqui conosco porque você é uma pessoa maravilhosa, um estudioso, uma pessoa de bem e, portanto, receba o nosso abraço sincero. Quanto à prosperidade, que o Frate Jurandir perguntou, eu queria dizer que eu pratico esse experimento da prosperidade que os Rosa Cruz me ensinaram uma vez por ano. E sempre tenho sucesso com esse experimento. Por exemplo, eu me lembro de um ano em que eu queria aumentar minha atividade profissional e com isso estava um ano difícil, uma crise no Brasil, e eu fiz esse experimento da prosperidade e por acaso quando eu fui a um fórum para fazer uma audiência, por acaso eu me encontrei com uma pessoa que eu já nem lembrava mais dela, ela me reconheceu e perguntou, fez algumas perguntas, eu disse que eu ia fazer, que era uma audiência, e ela disse, por que não trabalha para nós, para a empresa que ela trabalhava? Porque eu não tive oportunidade. E ela me levou para essa empresa, por um acaso, que na verdade não foi acaso, mas foi fruto do experimento, e aí, simplesmente, eu assinei um contrato com essa empresa e essa empresa acabou me mandando 3.000 processos que eu tive que contratar um monte de gente e aí a minha atividade se triplicou a minha atividade. E essa é só uma fase que eu estou contando. Todo ano eu faço e cada vez que eu faço eu tenho sucesso, tenho resultado, porque o ser humano, eu sempre dou exemplo do polvo. O polvo fica lá embaixo do mar e ele solta uma tinta, ele se encobre e ninguém o vê. Ele estica os seus 8 tentáculos e vai buscar as presas que ele precisa e traz para a sua alimentação. Nós, seres humanos, no momento que nós buscarmos dentro de nós as forças e a inspiração que nós precisamos para a nossa elevação espiritual, para a nossa prosperidade, elas vão acontecer. Mas tem um detalhe importante. Não se pode negociar com Deus. Fazer benemerências esperando troca. Não, tem que ser espontâneo. Tem que fazer sim benemerências, mas sem esperar resultado algum. Essa é a primeira técnica. A segunda é não ter somente fé, mas confiança. Ter absoluta confiança que você vai conseguir isto ou aquilo. Então, aqueles que quiserem depois conhecer esse experimento da prosperidade, nós poderemos em outro momento dar as pistas, as dicas dos 4 itens que são extremamente importantes para a prosperidade. Gabi, por favor, o que temos aí de boas vibrações dos nossos ouvintes? A gente tem a pergunta do Francisco Canali. Ele fala: Olavo, no Código Rosa Cruz de Vida está escrito que devemos nos considerar eternos estudantes e jamais um mestre. Gostaria que você comentasse a esse respeito e também a respeito do que você acha daquilo que realmente interessa para a nossa espiritualidade. Muito bem, Flávio Francisco, meu abraço sincero. Eternos estudantes, não tenho dúvida. Não se pode vangloriar, nem ser arrogante achando que você é o tal. Nós devemos ser eternos estudantes, sim, Francisco, mas, acima de tudo, se considerar um neófito, sempre um buscador da luz, do conhecimento. Agora, não podemos esquecer também que dentro de nós tem um mestre de sabedoria que é nosso eu interior. Temos sim um mestre dentro de nós, mas é preciso que o nosso ego, nossas vaidades, sejam amortecidas para que o eu interior se manifeste cada vez mais. Isso é humildade. E sendo humilde, buscadores, seremos eternos estudantes. E sendo eternos estudantes, um dia nós poderemos dizer com certeza que estaremos pisando na terra do Senhor, na elevação da espiritualidade. A busca da espiritualidade é algo extraordinário, ela é permanente. Desde a hora que levantamos até a hora que vamos dormir. E ainda dormindo, poderá o nosso eu estar trabalhando para nos inspirar e acordar no dia seguinte, estar realizando grandes tarefas em prol da humanidade. Este é o trabalho Rosa Cruz. Frater Olavo, tenho mais uma questão aqui do Cláudio de Ferraz, que um abraço especial para você, Cláudio, que vai passar por uma cirurgia, as melhores vibrações para você e com certeza você estará aqui entre nós em breve. Cláudio, ele
Olavo, ele pergunta assim: após conhecer a AMORC, ele é um estudante, ele é um neófito, né, um estudante que se ingressou agora há pouco na AMORC, e começar a estudar as monografias, ele tomou consciência de que o cósmico não aceita e conspira contra os sentimentos ruins e as ações movidas por maldade. Ele gostaria de saber se, ao tomar consciência de um erro, tem como ele se redimir com o cósmico? Num pedido de perdão, ele pode fazer alguma coisa para reencontrar a paz ou se sentir perdoado? Mas eu vou acrescentar uma pergunta. Dá uma explicadinha sobre o que é o cósmico, Olavo. Sim. Os Rosa Cruz costumam falar assim, mente cósmica, o cosmos. Por que isso? Porque existem muitos conceitos de Deus. Então, nesse momento, não dá para nós darmos uma explicação completa, em virtude do nosso tempo de programa, mas o que é o cosmos? O cosmos, na verdade, é onde se localizam nós não podemos dizer nem o universo. Nós não podemos mais falar assim, universo. Nós temos um multiverso. Então é a grandeza que nós nem podemos vislumbrar e conhecer. Nós sabemos que nós temos um planeta Terra, um planetinha, que está ao lado de mais 9 ou 10 planetinhas que circulam em volta do Sol, uma grandeza imensa, e tudo isso faz parte de uma galáxia. E nós temos que uma galáxiazinha à toa, porque nós temos bilhões de galáxias. Imaginaram? Bilhões de galáxias. Nós não sabemos nada, nós sabemos tão pouco. Então, a mente cósmica é algo extraordinário, fantástico, que nós devemos buscar. Para explicar isso, é bom buscar dentro de si as explicações. Por isso, nós ainda somos um grãozinho de areia. E aquele que se acha o tal, que é arrogante, que acha que sabe tudo, está muito enganado. Porque nós, mesmo sabendo tudo, você ainda sabe tão pouco na vida. Continuar estudando e meditando e buscando dentro de si o conhecimento, isso equivale. E ninguém vai ser melhor professor do que você mesmo, o seu eu interior. Por isso, seja um eterno estudante. Desejaria perguntar ao Frater Olavo a respeito de um assunto muito ligado ao sonho celestial, que é a consciência. Nós ouvimos falar em columbas da Ordem Rosa Cruz. Sabemos que é uma jovem que presta serviço nos templos Rosa Cruz. O que você poderia nos esclarecer sobre o trabalho, em especial destas jovens? O que é a consciência em nossos trabalhos? Uma vez conversando com uma Soror, na loja de São Paulo, ela já faleceu, Soror no M de Abreu, eu não lembro se o número dela na ordem era 101 ou 103. Eu sempre que eu chegava na loja de São Paulo, lá na rua 25 de março, na época, isso dos idos de 72, 73, ela era a primeira a chegar. Ela já estava velhinha, cabelos brancos, e eu era o segundo, eu ficava atrás dela conversando com ela. E uma ocasião, eu discutia com ela sobre consciência. E eu falava para ela assim, como é que eu sei quando eu fiz alguma coisa que eu considero que está errada, ou que está certo, e se eu me arrependo? Ela falou assim, quando você fizer uma ação, ou um ato, ou emitir palavras, e você se arrepender, a sua consciência pesou, é porque você está errado. Mas se nada disso acontecer com você, siga em frente. Nós não podemos esquecer também que nós temos a lei de compensação. Então tudo que você faz de bom e de mal tem reflexo. Você colhe aquilo que planta, tanto nessa vida como de vidas passadas. Então, a Virgem Vestal do Templo, lá da antiguidade, que os Rosa Cruz também veneram muito, essas meninas que colaboram conosco, são filhas de Rosa Cruzes, elas nos fazem lembrar a cada instante da nossa consciência, do grau de consciência que devemos ter, da pureza e da limpeza, porque todos nós, por mais que a gente fale, às vezes a gente pode se tornar um hipócrita, porque temos defeitos e erros. Todos nós, às vezes pensando, falamos, puxa, por que eu fiz isso? Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria mais. Mas está feito. Então agora, cabe fazer o quê? Uma compensação nessa própria vida ou em outras futuras, para que você então cada vez mais se purifique mais, seja uma pessoa mais pura, para um dia então realizar uma elevação, uma iluminação. Não sabemos se nessa vida ou em outras vidas, mas esse é o caminho.
É assim que devemos atuar. Senhor Olavo, rapidamente, você consegue me dar exemplo de como suprir o corpo, a mente e a alma relacionado ao domínio da vida e também, se possível, ao Sanctum Celestial? Suprir as necessidades do corpo, da mente e da alma. Bem, o corpo, eu acho que é com alimentação sadia, né? Embora eu tenha um amigo que é cancerologista, ele sempre diz assim, que nesse momento o que mais preocupa, os dois itens que mais trazem câncer para o corpo humano é a poluição e os agrotóxicos. Mas tem outros, mas esses são os principais. Então é preciso cuidar muito bem do nosso corpo e também da nossa mente. Como é que a gente cuida da nossa mente? Com bons pensamentos, pensamentos positivos, se afastar de tudo que é negativismo. E se possível, ao sair de casa todos os dias, você imaginar um círculo dourado em volta do seu corpo, saindo do seu coração e te protegendo, e pensando só em coisas boas, coisas positivas. Não brigar com ninguém no trânsito, não xingar ninguém, ir para o seu ambiente de trabalho. E se você estiver com raiva de alguém, saia para o banheiro, xingue, fale, mas sozinho, sem ninguém te ouvir, desabafe e tenta ter esse autodomínio, porque não é fácil buscar o autodomínio. No momento que você cuidar bem do seu corpo e da sua mente, logicamente que é o caminho para que a alma, essa alma fantástica que está dentro de nós, se manifeste, nos inspire cada vez mais. Porque através da inspiração, nós podemos galgar caminhos. Por exemplo, de repente você faz a meditação e passa um dia, 2 dias, ou daqui 5 minutos, você fala, puxa, por que eu não pensei nisso antes? E aí você acaba realizando algo extraordinário para a sua vida. Isso é inspiração. Olavo, você falou sobre prosperidade, sobre o experimento de prosperidade, da visualização, que devemos usar dessa capacidade, né, de criar mentalmente algo altruístico e que seja não só benefício para nós mesmos, mas para que todos possam, junto da gente, gozar, né, dessa visualização, dessa criação mental. Você foi fundador do nosso capítulo. Você deve ter praticado muitas visualizações e o experimento até da prosperidade para sair daquele germe pequeno, difícil, que você nos conta sempre, uma história maravilhosa, para chegarmos onde estamos hoje até nesse momento aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco disso tudo para a gente, para que todos soubessem quão difícil é manter essa luz acesa. Será um prazer, mas vamos deixar a resposta para o próximo bloco, porque nós estamos finalizando esse bloco, se não me engano, não é isso, Frater Rafael? Isso. Creio que estamos finalizando, então... Só antes de finalizar, vamos aqui mandar um abraço para todo mundo. Arnaldo de Contagem, Minas Gerais, o Léo Canali de novo participando, o César Maia lá de Francisco Beltrão, o Cláudio Rodrigues de Ferraz, que já mandamos um abraço aqui especial, a Graziela Salazar aqui de Mogi, a Márcia de Suzano, que mandou pergunta, o ouvinte Cauã, que é filho do Frater Otávio e da Soror Maria, um abraço para você, Cauã, tem uma perguntinha dele aqui, o Luciano Costa de Sertãozinho, o Luiz Carlos Bezerra, o André José Rodrigues de Suzano, a todos vocês um grande abraço, e também ao Antônio Kleber Castanho aqui de Mogi das Cruzes. Paz profunda a todos. Bom, estamos encerrando aqui, o próximo bloco vem muita coisa bacana, a gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade, reencarnação e iluminação. Quero deixar aqui um recadinho para que vocês acompanhem também o programa Luz que Vem do Leste. Frater Enio, por favor. Bom, aqui é mais uma propaganda antecipada, né, do próximo programa Luz que Vem do Leste. Será no dia 7/12, no nosso tradicional horário e no nosso tradicional dia da semana, né? Para aqueles que não se lembram ou que ainda não sabem, é sempre na segunda-feira. Agora nós trabalhamos uma segunda-feira por mês, né? Então o nosso próximo programa será no dia 7/12, segunda-feira, a partir das 20 horas. O nosso tema, nós vamos divulgar
muito em breve, no final dessa semana, no começo da próxima, o tema das reflexões do dia 7 aí. Muito obrigado. Rádio Rosa Cruz HSL, emissora do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, AMORC. Intervalo Rosa Cruz. Alguns momentos de comunhão Rosa Cruz com você. Tema para reflexão: desenho de uma flor. Pede-se a uma criança: desenhe uma flor. Dá-se-lhe papel e lápis. A criança vai sentar-se no outro canto da sala, onde não há mais ninguém. Passado algum tempo, o papel está cheio de linhas, umas em uma direção, outras em outras direções. Umas linhas mais carregadas, outras mais leves, umas mais fáceis, outras mais custosas. A criança fez tanta força em certas linhas que o papel quase não resistiu. Outras eram tão delicadas que apenas o lápis já era demais. Depois, a criança vem mostrar essas linhas às pessoas. As pessoas não acham parecidas essas linhas com as de uma flor. Contudo, a palavra flor andou por dentro da criança, da cabeça para o coração, e do coração para a cabeça, procurando as linhas com que se faz uma flor. E a criança colocou no papel algumas dessas linhas, ou todas. Talvez as tivesse posto fora dos seus lugares, mas são aquelas as linhas com que Deus faz uma flor. Queridos ouvintes, estamos voltando aqui com o nosso último bloco do programa Roda Filosófica. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso programa. Vou passar a palavra aqui para o Frater Sérgio, que tem uma pergunta instigante e muito interessante. Quero ver qual que vai ser a resposta aí do Frater Olavo. Por favor. Olá, eu tinha perguntado sobre prosperidade e criação mental do capítulo. Mas um outro dia... Está desligado. Mas em outro dia a gente fala sobre a história do capítulo. E tem uma coisa aqui que eu quero te perguntar, sendo que agora no dia 21, sábado agora, vamos falar de vida após a morte no nosso café filosófico. Será que a vida termina? Será que a vida continua após a transição? Eu faria uma pergunta para você, Olavo. Você tem medo da morte? Só para complementar, responde e fala um pouquinho sobre reencarnação também, por favor. Tá bom. No começo da minha infância, que eu me lembro, que eu me conhecia por gente, eu tinha medo do escuro e da morte, no ambiente que eu fui criado. Mas conforme eu fui crescendo e depois me tornei espírita, antes de ser Rosa Cruz, e fui desenvolvendo, eu fui percebendo e aceitando que a vida é eterna e que não existe morte, mas uma transição. Então, esse medo passou e eu não tenho mais medo da morte. Estou preparado, porque acredito na reencarnação. E acredito também que há uma lei de compensação, uma lei de causa e efeito, o que alguns chamam de karma. Portanto, eu estou preparado para a vida e preparado também para a transição. Muito bem, belíssima resposta. Ouvintes, queria passar mais um recadinho aqui, lembrando a vocês que na quarta-feira estreia às 19 horas o quadro de musicoterapia com o Frater Leandro Guzmán. O tema vai ser ritmo, analogias e pensamentos filosóficos. Quem gostaria de fazer a próxima pergunta? Tem uma pergunta que veio da rádio. Doutor Lavo, por favor, responda o Demolé, para nós, por gentileza. Tá. Filosofia Rosa Cruz, maçonaria, Demolé. A Rosa Cruz e a maçonaria
são duas entidades filosóficas diferentes, mas são iniciáticas. Elas têm origem milenares. Por exemplo, como é que surgiu a maçonaria? Lá com o rei Salomão, em 999 a.C., porque ele foi ao Egito naquele tempo e se dava muito bem com os egípcios, porque naquele tempo não tinha muçulmano no Egito, eram os antigos egípcios, diferente do que é hoje. E aí já existiam os Rosacruzes. Então a Ordem Rosacruz da Maçonaria são escolas diferentes, com rituais diferentes, mas ao mesmo tempo são entidades que se dão muito bem e que têm ensinamentos valorosos tanto para os maçons como para os Rosacruzes. Na verdade, somos todos irmãos. Bom, eu vou passar a palavra aqui para todos os membros da roda. Estamos chegando ao final do nosso programa. Mas antes eu queria só dar um abraço para a Graziela Salazar, de Mogi, que está ouvindo o programa. Então, Graziela, quando você puder, visite o nosso capítulo aqui na rua Engenheiro Eugênio Mota, 788, Alto do Ipiranga. Pode falar, Frater. Frater Olavo, pegando os últimos fatos recentes que aconteceram aí com os franceses, e que já há um bom tempo também já acontece com a população síria, assim como outras regiões do planeta que sofrem muito, ou pela fome, ou pela falta de água, ou por falta de entendimento entre as lideranças, que acabam colocando essas pessoas numa situação muito, muito difícil, né? Eu queria saber, analisando esse contexto, esse momento que o nosso planeta, esse momento que o ser humano está vivendo, qual que é a finalidade e qual que vai ser o papel da reencarnação para fazer que no futuro isso possa ser diferente? Olha, não sabemos assim, não dá para dar uma resposta objetiva sobre isso, mas nós temos que continuar lutando pela paz mundial, mentalmente trabalhando, meditando pela paz mundial, porque nós não conhecemos dos 7 bilhões de habitantes ou mais o grau de consciência de cada um. A que nível estão? Nós temos um livro da Ordem, Consciência Cósmica, do Richard Maurice Buck, que é fantástico livro e que nós deveríamos nos apegar a ele, estudar para compreender essa questão, porque logicamente que existe um karma coletivo também. A reencarnação está aí para quem quiser acreditar nela ou não, mas como esses poucos minutos não daria para fazer uma explanação agora completa, Frater N, mas eu creio que o mundo caminha para um mundo melhor, cada vez melhor. Temos que acreditar nisso. Isso faz parte da nossa utopia, acreditar num mundo melhor, que as pessoas de encarnação a reencarnação estarão melhorando a sua vida cada vez mais. O que nós observamos é que às vezes nós temos, às vezes conosco mesmo, ou com os amigos, com os familiares, e a nível de nações, às vezes ainda atitudes ou comportamentos de uma certa irracionalidade, ou falta de parar, fazer aquele silêncio necessário que a ordem fala, assim, ó, se a situação está difícil mentalmente, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar procurar o silêncio. E lá talvez você encontre as respostas. E a gente vê tanta coisa acontecendo e às vezes observamos que aqueles que transmitem a informação, que eles focam muito mais, inclusive, a negatividade que a humanidade produz do que a positividade. Nesses últimos dias você gira os vários canais que os televisores têm, que o rádio oferece, a gente só vê questões negativas daquilo que o ser humano anda produzindo. E isso, teoricamente, acaba causando uma certa depressão, é o que eu tenho observado. E essa depressão, teoricamente, isso pode levar a uma atitude mental negativa e, consequentemente, reforçar a aplicação dessa lei, porque até onde eu estudo, os fráteres aqui que têm mais tempo de ordem podem até me corrigir com relação a isso, a reencarnação acaba sendo uma lei cósmica que é cumprida, e ela é uma lei que todos temos que cumprir por uma questão de aprendizagem. Então, nós observamos que no papel da mídia é a questão que você disse, o karma coletivo, e a reencarnação ela tem um papel importante
nesse aspecto. Então, podemos entender que essa reencarnação, às vezes, ela pode ser não só individualmente, mas também pode ser em grupo? Sem dúvida. Não sei se a reencarnação pode ser em grupo, mas a reencarnação, geralmente, ela é individual. Mas, quando a gente fala em karma coletivo, nesse aspecto, é preciso compreender muito bem essa questão, porque as interpretações são várias. Mas eu acredito sinceramente que existe aí um karma coletivo e temos questões altamente relevantes, né? É que eu acho que eu expressei mal. Foi assim, um indivíduo ele pode reencarnar na mesma família? Eu creio que é possível. Aliás, eu cito aqui um livro, Mansões da Alma, do Dr. Herbert Spencer Lewis, que é interessante. Nós não sabemos onde que a gente vai reencarnar, mas podemos reencarnar em qualquer país do mundo, em qualquer família, não sabemos. Mas depende do seu grau de consciência de todas as vidas acumuladas, é que vai determinar onde você vai nascer numa próxima vida. Frater Sérgio, por favor, a sua pergunta, que estamos chegando aí próximo do final do programa. Olavo, pela sua experiência, pela sua história, que é muito rica, muito bonita, né? Por toda a sua jornada de estudo e dedicação aos estudos Rosa Cruzes, você tem uma frase síntese que expressa essa filosofia em sua vida? Sim, eu acho que é assim. A frase para mim é simples: silêncio, meditar e buscar a iluminação. Ótimo, obrigado. Frater Olavo, queria fazer 2 perguntinhas para você, jogo rápido. Tem algum líder contemporâneo ao qual você se inspira hoje na atualidade? Um líder contemporâneo de hoje? Da atualidade não tenho nesse momento, mas eu tenho algumas do passado. Por exemplo, eu sou muito fã de Mahatma Gandhi, por exemplo. Estudo muito e tenho Francis Bacon como um pai filosófico, né? E muitas outras pessoas Legal. Extraordinárias, né? Mas nesse... Só para também completar, para aqueles que estão ouvindo o nosso programa e que não são da Ordem Rosa Cruz, tem algum livro que você indica para que eles possam ler e assim entender um pouco mais sobre essa tríade luz, vida e amor? Eu acho que dá para indicar alguns livros, não um só, mas Princípio Rosa Cruz para o Lar e Negócios. Para mim, fantástico isso. Também o livro Mansões da Alma que eu citei aqui. E também A Consciência Cósmica. Esses 3 livros são extraordinários para as pessoas que quiserem aprofundar. Logicamente que tem muitas outras coisas, mas para quem está iniciando na Ordem, perguntas e respostas Rosa Cruz com a história completa da Ordem. Muito legal. Vou passar aqui a palavra para a senhora Anaide. Senhora Anaide, boa noite. Boa noite, Frater Rafael, boa noite a todos da mesa. Estou aqui com a Gabriela, ajudando no suporte. E não ia falar, mas a Sóder Silvia pediu para que eu desse uma boa noite. Eu sou muito tímida aqui na rádio, então. Mas está muito bom o programa. Antes de que o programa acabasse, eu queria dar uma boa noite para todo mundo. Obrigada. Legal, muito bacana. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos. Vou passar a palavra rapidamente para que vocês possam se despedir dos nossos ouvintes. Espero que vocês aí de casa tenham gostado muito. Foi muito gostoso estar aqui, ouvindo aí as palavras, as reflexões e a experiência do Dr. Olavo. Então, deixo aqui o meu abraço, minha paz profunda. Frater Enio, por favor, a palavra está com você. Eu só tenho que expressar, como eu sempre digo, primeiramente, né, a minha gratidão a Deus por eu estar aqui, por vocês estarem aqui, por isso estar acontecendo, por vocês do outro lado estarem ouvindo, né? Então tudo isso eu agradeço primeiramente a Deus, né? Porque se não fosse Ele, eu acho que eu não estaria aqui, os meus amigos da mesa não estariam aqui, esse programa não existiria e vocês não estariam ouvindo. Então eu agradeço, boa noite e paz profunda. Frater Jurandir. Eu sei que o Frater Olavo tem muitos causos pitorescos durante seus 44 anos na Ordem.
né? Isso levaria muito tempo para ele contar para a gente, né? Sei também que ele está se dedicando, né, na vida pública a grandes projetos, né, rádio, jornais, instituições, tudo em benefício da humanidade, né? Trabalho esse humanitário, né? Queria agradecer aqui a presença, a convite para participar desse programa pelo Frater Sérgio Mistura e toda a sua equipe, né? Que essa rádio é um sucesso. Espero que, com o tempo, possamos também participar de outras atividades dessa rádio, que está marcando a história da Rosa Cruz em Mogi das Cruzes. Grandíssimo obrigado ao professor Olavo pelas elucidações e também parabéns ao Rafael pela estreia do programa, que acredito que está sendo um sucesso. Muito obrigado a todos os fraters e também ao mestre que também está aqui, o Sérgio. Bom, queria agradecer a todos que estiveram conosco até esse momento, nos ouvindo, compartilhando suas perguntas e mandando mensagens que abrangeu todo o país e todas as regiões. Aí nós estamos muito felizes. Dezenas de ouvintes aqui. Dezenas de ouvintes. A Gabi nem tem como dimensionar isso daí. Olavo, eu queria encerrar dizendo o seguinte. Há 41 anos atrás, você plantou uma semente. E esta semente germinou, floresceu e desabrochou neste momento que nós estamos vivendo aqui no capítulo Rosa Cruz, que é um organismo da MORC. E então aqui junto com você, graças a Deus, com você vivo, presente, saudável e sempre muito lúcido, está nos dando esse privilégio de colhermos esta semente de luz e espalharmos essa luz para todos. Agradeço muito a você e ao Cosmo por ter inspirado você e outros Rosa Cruzes no passado, lá 41 anos atrás, de terem a coragem de ter plantado essa semente. Obrigado. Eu que agradeço. Encerramos então mais um programa, o primeiro programa Roda Filosófica. O mês que vem estaremos aqui novamente, vamos divulgar para vocês logo na sequência quem vai ser o nosso próximo entrevistado. Foi uma honra receber o Dr. Olavo aqui, ele contribuiu muito com a sua sabedoria para todos nós que estamos aqui na roda, para vocês ouvintes. E Dr. Olavo, por favor, as suas considerações finais e a sua mensagem para todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite tão especial. Um abraço para todos os ouvintes, os amigos rádio ouvintes. E dizer também para o Frater Wilson Aguiar, se estiver nos ouvindo, que é extremamente importante nesse mundo de velocidade a comunicação. WhatsApp, redes sociais, rádio, TV, jornais. Mas é extremamente... Eu creio que os outros corpos afiliados da região toda, inclusive a loja São Paulo, loja Guarulhos, essas grandes lojas que nós temos pelo Brasil afora, loja da Tupé, tem condições de ter outros mecanismos, outras ferramentas, como uma rádio, por exemplo. Então a loja São Paulo, mais do que ninguém, a loja Guarulhos também, que são lojas poderosas, elas podem também atuar em outras dimensões. Isso seria fantástico. Então fica aqui a minha recomendação. Mas quero agradecer também o Kleber e a sua esposa que estão nos mandando mensagem e dizer a todos os amigos ouvintes, trabalhe em prol da paz mundial. Busque dentro de si as forças incomensuráveis que existem para que você possa cada vez mais ser uma pessoa de sucesso, não só para si, mas para que você possa ser um veículo nas mãos de Deus. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Só lembrando vocês que, se vocês gostaram aí das falas e de toda essa sabedoria que o Dr. Olavo trouxe para a gente, ele está aqui todo sábado assistindo as nossas convocações. Queria convidá-los a todos a virem até o nosso capítulo, conversar pessoalmente um pouquinho mais com ele, tomar um café conosco, conversar com o nosso mestre Frater Sérgio. Estão todos convidados também para virem aqui no plantão da Secretaria às quartas-feiras. Não deixem de ouvir também o programa Luz que Vem do Leste, que com certeza vai trazer um grande ensinamento para vocês, que está sendo preparado com todo carinho aí pela equipe da rádio. E muito obrigado a todos. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, Frater Sérgio? Vamos divulgar agora, dia 21, Café Filosófico. Por favor, vamos passar mais um recadinho sobre o Café Filosófico. O tema é Vida Após a Morte, um tema muito instigante. Acho que vale a pena todos que estiverem aqui passando por Mogi ou estando em Mogi virem participar. Não tem custo, é 100% gratuito, a partir das 20 horas, no próximo sábado, aqui no capítulo de Mogi.
O endereço de Mogi, para quem não conhece, é Rua Engenheiro Eugênio Mota, 788, Alto do Ipiranga. Repetindo, Rua Engenheiro Eugênio Mota, 788, Alto do Ipiranga. Boa noite.